Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou o momento especial, o momento da ministração da palavra de Deus. Agora eu quero pedir a você para ficar bem ligado, ficar focado, não se distrair com nada, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Amém, queridos? Na semana passada, nós tivemos a oportunidade, naquele culto lindo, que infelizmente você que está conectado, talvez não pôde estar aqui, o culto que nós oferecemos em ação de graças, pela minha recuperação e dos demais irmãos que foram curados, que foram restaurados, que receberam de certa forma o milagre. Foi algo assim lindo e eu tenho certeza que alegrou muito o coração do nosso Deus. E é lindo perceber o potencial que a nossa igreja tem. Então, querido, você está de parabéns e nós vamos juntos crescer, multiplicar e alcançar muitas vidas para o Senhor. E nesse culto eu tive a oportunidade de ministrar e eu falei sobre aquilo que acontece quando a igreja ora. Nós usamos como base o texto de Atos, capítulo 12, Atos capítulo 12, quando fala da libertação de Pedro, que estava preso em uma prisão, e a igreja estava orando por ele, e o milagre aconteceu. Então nós vimos aquilo que acontece quando a igreja ora. E hoje eu quero falar com você a respeito da fé. E nós vamos usar um texto muito conhecido ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. O tema dessa mensagem é o toque da fé. Imagino que você já esteja aí pensando em qual personagem que nós iremos falar hoje. O título da mensagem é o toque da fé. Marcos 5, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo, que estava livre de todo o sofrimento, ela sentiu em seu corpo que algo sobrenatural havia acontecido e que ela estava livre de todo o seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se,
prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Amém, queridos? Essa narrativa, ela conta, a história de uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E por causa dessa enfermidade, você sabe disso, você já ouviu, já estudou sobre isso, por causa dessa enfermidade, essa mulher, ela sofria de um grande preconceito, de uma grande discriminação. Porque nesse contexto, quem tinha uma hemorragia intensa, como era dessa mulher, já por 12 anos, era considerado uma pessoa impura. Então essa mulher, ela era considerada impura por causa dessa hemorragia. O texto diz que ela já havia ido a vários médicos, o texto diz que ela já havia gastado todos os seus recursos, mas ao invés de melhorar, ela só piorava. E você imagina então o estado dessa mulher. Essa mulher, por conta dessa enfermidade, ela vivia isolada. Se ela fosse casada, com certeza ela não podia mais se relacionar com seu marido. Se ela fosse solteira, ela não poderia casar-se por causa dessa enfermidade. Ela era excluída do relacionamento com as pessoas por ser considerada impura. E ela era impedida, proibida de ir ao templo e nas sinagogas para adorar. Percebe o estado dessa mulher? Ela carregava uma doença física que nessa altura já havia gerado, com certeza, uma doença emocional. Essa mulher estava no estado horrível da sua existência e até então ela não sabia o que fazer. Mas um dia ela ouve falar de Jesus. Um dia ela ouve falar que Jesus estaria passando por uma determinada região. E ela vence todos os obstáculos, ela vence a multidão, ela vence os preconceitos, ela vence a discriminação, ela dá um jeito, ela arruma um jeito de ir até Jesus. Ela enche o seu coração de fé e vai até Jesus. Por isso que o tema dessa mensagem é o toque da fé. Essa mulher um dia teve a oportunidade de mudar a sua vida. Ela ouviu falar que Jesus estaria passando. Ela foi até Jesus e com um toque, ainda que silencioso e anônimo, mas por causa da sua atitude de fé, ela foi totalmente restaurada. A Bíblia diz, querido, que tudo é possível para aquele que crê. Então, se você crê, se você enche o seu coração de fé e toma uma atitude fundamentada na palavra de Deus, Deus ele vai ouvir o seu clamor e vai honrar a sua atitude. Porque aconteceu desse jeito na vida dessa mulher. E o que é interessante, que Jesus ele estava indo para fazer um outro milagre. Percebeu no início do texto? Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Mas ele parou e atendeu essa mulher. Então, queridos, a partir dessa introdução, eu quero identificar com você alguns princípios para abençoar as nossas vidas e para fortalecer, para nutrir a nossa fé. Amém? O primeiro princípio que eu quero identificar com você a partir desse texto, é que os nossos problemas podem nos levar a querer tocar em Jesus. O texto diz no verso 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por que, querido, que eu coloquei que os nossos problemas podem nos levar
a querer tocar em Jesus. Porque a decisão, ela é pessoal. Aquela mulher, ela podia ter ouvido falar de Jesus, ter ouvido falar daquilo que Jesus tinha feito e estava fazendo, mas não ter fé o suficiente de ir até Jesus para tocar nele. Nós conhecemos muitas pessoas, você conhece muitas pessoas que sabem a respeito de Jesus, que já ouviram a palavra de Deus, mas não tomam uma atitude de fé e não vão ao encontro de Jesus. Por isso que os nossos problemas, eles podem nos levar a querer tocar em Jesus, porque a decisão, ela é pessoal. E eu quero encorajar você, querido, através dessa mensagem, a tomar uma decisão, a tomar uma atitude positiva, de pôr a sua fé em prática, de pôr a sua fé em ação e ir de encontro a Jesus. Porque é em Jesus que está a nossa cura. É em Jesus que está a solução para tudo aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande na sua casa. E é Jesus que vai trazer paz. Às vezes, nós somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido, ou de uma dor que nos aflige. Essa mulher, ela já tinha ouvido falar sobre o poder de Jesus. Ela creu, ela rompeu com todas as barreiras e ela foi tocar nas vestes de Jesus. Querido, não importa o motivo que te conduziu ou o motivo que vai te conduzir até Jesus. O mais importante é você ir até Ele. O mais importante é você entregar a sua vida para Ele. O mais importante é você permanecer nele, para que Ele permaneça em você. Aquela mulher, ela já havia tentado com todos os seus recursos, mas um dia ela teve a oportunidade e ela não desperdiçou essa oportunidade. Amém, queridos? Existem oportunidades nas nossas vidas que não voltam mais. Então aproveite a oportunidade ou as oportunidades que Jesus tem te dado e faça a diferença. Aplique a sua fé e volte-se para Jesus. Amém? O segundo princípio que eu quero identificar com você, quando tocamos em Jesus, somos conhecidos por Ele. Verso 28 ao 30 diz assim: ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Querido, isso é demais. Quando nós tocamos em Jesus, nós somos conhecidos por Ele. Essa mulher, ela não tem nem o nome citado aqui no texto. Essa mulher, ela era alguém desconhecida. E Jesus, no meio de tanta gente, no meio de uma grande multidão, ele percebe o toque daquela mulher. Ao ponto de voltar-se para a multidão, virar para a multidão e perguntar: quem tocou em mim? E aí os seus discípulos falam: Senhor, mestre, tem tanta gente aqui, existe uma multidão, e o Senhor pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus sentiu que dele havia saído o poder, porque o toque daquela mulher não foi um toque qualquer, não foi um empurra-purra. O toque daquela mulher foi um toque de fé. O toque daquela mulher atraiu o favor de Deus. O toque daquela mulher transformou a sua vida.
Jesus estava de passagem, ele ia atender uma necessidade urgente. Lembra que eu falei? Ele estava indo curar a filha de Jairo. Mas ele para e ele dá atenção àquela mulher. Queridos, quando nós tocamos em Jesus, nós não ficamos desapercebidos. Na verdade, Jesus ele te conhece pelo nome. Jesus ele sabe quais são as suas dificuldades. E mesmo no meio de tanta gente, ele para e ele cuida daquela mulher. E nesses dias não é diferente. Quando nós recorremos a Jesus, quando nós nos voltamos para Jesus, quando nós tocamos em Jesus, ele para, nos dá atenção e cuida de nós, porque ele tem prazer em nos abençoar, querido. Ela poderia não ter valor algum para a multidão, para as pessoas, mas para Jesus, ela tinha toda a prioridade. Talvez você não tenha valor para as pessoas. Talvez você não tenha valor nem mesmo dentro da sua casa. Talvez você não tenha valor para o seu cônjuge, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém acredita em você, ninguém dá crédito para você. Às vezes até te discriminam e lançam palavras de maldição sobre a sua vida. Mas eu quero falar algo muito importante para você, querido. Para Jesus você é precioso. Para Jesus você tem valor, e Ele vai parar tudo para atender a sua necessidade, Ele vai parar tudo para ouvir o seu clamor, Ele vai parar tudo para estender as mãos dEle para te abençoar, porque você é precioso para Ele. Amém, queridos? Essa mulher estava sofrida, essa mulher era discriminada, sofria de um grande preconceito, era considerada impura, mas Jesus para e cuida daquela mulher. Amém? Nós não estamos desapercebidos aos olhos de Jesus. Eu queria que você falasse para a pessoa que está aí contigo, dissesse para ela: você é especial para Deus, Ele te ama, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, Ele tem o melhor para o seu casamento, Ele quer arrumar todas as coisas que foram desorganizadas ao longo do caminho, e Ele tem poder para fazer isso. O terceiro princípio que eu quero identificar com você nesse texto: quando tocamos em Jesus com fé, somos curados. Eu até grifei aqui no meu esboço: quando tocamos em Jesus com fé. Porque, querido, Jesus estava no meio de uma grande multidão. Com certeza, muitas pessoas estavam tocando nele, mas estavam tocando de qualquer maneira. Estavam tocando por tocar, por um acidente naquela caminhada. Mas aquela mulher, ela toca com fé. E isso fez toda a diferença, querido. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquela mulher, ela tem um toque carregado de fé. Olha o que diz o verso 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quando ela chega, quando ela rompe as barreiras, quando ela consegue passar pela multidão e toca no manto de Jesus, sem ele falar nada, imediatamente aquela mulher é curada. O toque da fé gera cura nas nossas vidas. O toque da fé produz restauração nas nossas vidas. O toque da fé atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Aquela mulher entendeu isso.
Aquela mulher percebeu isso, o toque dela foi diferente. Ela realmente pretendia tocar em Jesus. Não foi um acidente. Ela tinha a convicção de que Jesus poderia curá-la do seu mal. Ela recebeu a cura completa a partir daquele toque. Ela recebeu a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Porque olha o que Jesus fala para ela. Jesus lhe disse: a tua fé a curou. Aquela mulher foi curada fisicamente, a sua hemorragia cessou. Aquela mulher foi curada emocionalmente, de tudo que ela sofreu ao longo desses 12 anos. As marcas que foram produzidas na vida dela ao longo desses 12 anos. E aquela mulher até então ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso que ela foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque Jesus fala para ela: a tua fé te salvou. Você não foi só curada, você foi salva, porque você veio até a mim com fé. Eu estou parafraseando as palavras de Jesus. Não foi qualquer toque, querido. Foi um toque que transformou a vida dela. Amém? Então, é esse toque que Jesus quer receber de você. Um toque carregado de fé, um toque que vai transformar, um toque que vai mudar a sua história. Um toque que vai fazer com que você levante dessa cama, caso você esteja prostrado. Um toque que vai abrir uma porta de emprego, caso você esteja precisando. Um toque que vai mudar a história do seu casamento. Um toque que vai mudar a história do seu relacionamento com seus filhos. O Senhor quer te abençoar de forma integral. E Ele quer abençoar não só você, mas Ele quer abençoar toda a sua casa. Amém, queridos? O quarto princípio que eu quero identificar com você, a partir desse texto: quando tocamos em Jesus, devemos fazer isso conhecido aos outros. O verso 33 diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Porque, querido, lembra que eu falei que Jesus, ao ser tocado pelaquela mulher, que foi um toque diferente, ele vira para a multidão e ele pergunta quem havia tocado nele. E os discípulos respondem: mas mestre, tem tanta gente aqui, é uma multidão, e você ainda pergunta quem te tocou? Mas Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Até então, aquela mulher ainda não tinha se revelado. Estava um grande mistério. Quem tocou? Quem tocou? Quem foi? Quem foi? Imagina o burburinho no meio da multidão. Porque Jesus havia parado, queridos. Então as pessoas começaram a comentar: quem foi que tocou? O que aconteceu? Quem foi que tocou? E aquela mulher não se conteve diante do milagre que ela havia recebido. Aquela mulher não guardou só para ela o milagre que aconteceu na sua vida. O texto diz, como nós lemos, que aquela mulher, sabendo o que havia acontecido com ela, aproximou-se e prostrou-se aos pés de Jesus. Ela passou ainda mais pela multidão e ela se derramou aos pés do mestre e falou: foi eu, Senhor. Foi eu quem toquei em seu manto e eu fui curada. Eu imagino ela relatando para Jesus o que havia acontecido, o tempo que ela encontrava-se enferma e o que aquele toque produziu na vida dela. Queridos, nós precisamos contar aos outros, precisamos propagar tudo o que Cristo tem feito por nós. Por isso que eu comecei essa mensagem elogiando aquilo que aconteceu no domingo passado aqui na igreja. Se você teve a oportunidade de estar aqui, você viu um grande culto em ações de graças, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, propagando as curas e os milagres que o Senhor tem feito.
E nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos falar com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ei, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua curando, Ele continua restaurando casamentos, Ele continua salvando pessoas, Ele continua operando milagres diversos, e isso não pode ficar escondido. Isso não pode ficar guardado. Se você tem sido abençoado, você precisa testemunhar. Não para se engrandecer, mas para glorificar o nome do Senhor através do milagre na sua vida. Não se esconda no meio da multidão, queridos. Não se cale, rompa o silêncio e testemunhe as grandezas que o Senhor tem feito na sua vida. Porque através do seu testemunho, muitas pessoas serão ganhas para Jesus. Através do seu testemunho, muitas famílias serão transformadas, muitos casamentos serão restaurados. Porque as pessoas irão perceber que Jesus continua fazendo. E contra fatos não há argumento. O nosso Deus, Ele continua curando, o nosso Deus, Ele continua salvando, o nosso Deus ainda continua restaurando, o nosso Deus continua sendo um Deus de milagres, e Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja passando por um momento difícil, na sua vida ou na sua casa, mas não perca a sua fé. Que essa palavra venha te encorajar, que essa palavra venha nutrir a sua fé, para você continuar perseverando, crendo, tocando no Mestre, olhando para o Mestre, porque é dele que nós devemos esperar o milagre, porque é dele que vem o nosso milagre. Amém? Eu quero concluir. O verso 34 diz: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A bênção que Jesus despediu à mulher é uma promessa para mim e para você hoje, nesses dias. Fique em paz e seja livre do seu sofrimento. Você recebe essa palavra? Eu quero declarar paz sobre a sua vida. Eu quero profetizar o milagre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Seja livre de todo o sofrimento, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja carregando uma hemorragia existencial, uma vida de incertezas, angústia e medo. Mas hoje você poderá voltar livre, curado, perdoado e salvo. Fique em paz e seja livre do seu sofrimento. Você recebe essa palavra? Fique em paz e seja livre do seu sofrimento. Eu quero orar com você e eu quero orar por você nesse momento. Se você puder ir na sua casa, onde quer que você esteja cultuando a Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que vem nos encorajar, por essa palavra que vem nutrir a nossa fé, por essa palavra que nos mostra que nós não estamos esquecidos pelo Senhor, por essa palavra que nos mostra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por essa palavra que nos mostra que o Senhor não perdeu o controle, mas o controle ainda está nas tuas mãos. Pai, por essa palavra que nós recebemos nesse momento, que ministra fé, que ministra paz e que ministra cura sobre as nossas vidas. Visita agora esse irmão e essa irmã, Deus. Pai, se houver alguém enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Algum lar em briga, em discórdia, que o Senhor ministre agora a sua paz, em nome de Jesus. Casamentos sendo desfeito, rompido, que o Senhor restaure agora em nome de Jesus. Pai, toca agora nessa família, toca nessa pessoa, manifesta o teu poder. Tu és um Deus de milagre. Deus, nós oramos, nós unimos a nossa fé e ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus o milagre
na vida desse irmão e dessa irmã, Deus. Assim como essa mulher tocou com fé no Senhor e foi curada, nós queremos tocar com fé também em Ti e receber o toque da cura sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, querido, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te restaure em todas as áreas da sua vida. Fique em paz e seja livre do seu sofrimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus, você pode tomar posse da sua cura agora e pela fé já viver esse tempo de cura, esse tempo de restauração na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus, amém. Vamos nos despedir, eu quero abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado por esse culto tão precioso, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Se você quer receber oração, se você quer entregar a sua vida para Jesus, entre em contato com esse zap que está aparecendo aí na sua tela. Vai ser um prazer muito grande atender você e receber você aqui em nossa igreja. Amém, queridos? Então, beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Deus abençoe.